aí há um tempo atrás, há praticamente um ano atrás, uma grande, né, discussão a respeito dessas questões de saúde das crianças, quando surgiu justamente a vacina para Covid dos pequenos. Começou o zoom, 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 né, a conversa entre todos, dizendo, cabe ou não cabe, eu posso, né, diante de uma guarda, vacinar ou não vacinar essa criança. E aí veio uma série de perguntas a respeito disso. Então, o que nós vamos falar? Vamos conversar sobre saúde em geral, vamos falar, né, nas questões de saúde das crianças a respeito da guarda, a respeito de como que fica o pagamento, né, desse tratamento, se eu posso ou não posso vacinar sem o consentimento do outro. Vamos conversando a respeito destes assuntos, ok? Então vamos começar falando, eu acho que vamos começar dizendo pela questão da guarda, né? Então, como que funciona dentro dessa situação quando a gente tem ali, estamos divorciados e eu tenho que fazer? É obrigatório eu avisar ao outro genitor, ao meu ex-cônjuge, a quem ali é pai, né, ou mãe daquela criança, de que a criança está doente? Eu vou falar, é obrigatório sim, principalmente nas questões inerentes à guarda compartilhada. Guarda compartilhada, né, como a gente fala, pressupõe das decisões civis, então você vai ter sim que avisar de que aquela criança está doente, de que ocorreu alguma coisa. Não estamos falando da gripe que levantou com o nariz escorrendo, não estamos falando das questões corriqueiras de dia a dia, mas nós estamos sim falando das questões de importância. A criança teve uma queda, por exemplo, brusca na escola, a criança precisou ser internada, passou daqueles 2 dias de febre comum e a criança vai precisar ir ao médico ou ser medicada de uma certa forma. O ideal, a obrigação que assim a lei diz, né, é de que a gente avise ao outro genitor. Primeiro, porque a responsabilidade sobre as decisões de que, se for necessário ou não, né, fazer um tratamento, por exemplo, diferenciado, se for preciso responder, né, perante o hospital, né, ou até responder perante plano de saúde, aqui ambos estão ali aptos a isto diante de uma guarda compartilhada. Então eu sou obrigada. Segundo, é um direito da criança também ter aquele pai ou aquela mãe ao seu lado num momento de vulnerabilidade. A gente não avisar, a gente não comunicar aquele pai, a gente não contar para aquela mãe, né, que a criança está doente, é ato super considerado alienação parental, passível, inclusive, de perda de guarda. Eu conheço um caso que a reversão da guarda, né, que o pai conseguiu tirar a guarda da mãe, a reversão dessa guarda só ocorreu depois de 10 meses, quando com 2 anos e 3 meses a criança teve um lapso nervoso, teve um colapso nervoso por causa do afastamento, né, dessa mãe, foi internada no hospital e o cara não avisou a mãe. E na porta do hospital constava como tia do coração a secretária da pessoa. Ou seja, não pode, né? Isso é uma situação de alienação parental. Foi onde o cara acabou escorregando e ali conseguiu-se reverter essa situação, né, de guarda. Então, é obrigatório avisar? Sim, é obrigatório. Com risco de perder guarda? Sim, com risco de perder guarda, dependendo do nível, né, até mesmo da doença. Não tô falando assim que você vai... A criança rachou a testa, abriu, precisa tomar 5 pontos. Você não vai esperar o pai chegar, localizar a pessoa para socorrer. Você socorre e de dentro do hospital, ou assim, na primeira oportunidade que você tiver, telefona, avisa, informa. Você é obrigado a deixar, né? Uma das grandes questões que a gente pergunta, né? É obrigado a deixar com que a pessoa entre dentro da sua casa, por exemplo, para visitar esta criança? Obrigatório não está escrito em nenhum lugar que é.
mas se a criança está acamada, não pode levantar, não pode se mover, não pode ir até a porta verificar, por exemplo, ver o pai ou ver a mãe, e é possível que não exista, por exemplo, medida protetiva, que é possível que essa pessoa adentre, né, o ambiente, vai lá dentro do quarto com uma razoabilidade, ver aquele filho, ver aquela filha, e depois, passado meia hora ali, visita médica mesmo, for embora, não vejo o porquê que não. Eu mesma coloco dentro, né, do meu acordo de guarda, um dos tópicos que eu coloco é a permissão de que ambos os genitores estão obrigados a deixar que a pessoa conviva, né, que o outro genitor conviva com o filho em caso de doença e até mesmo em caso de situações psicológicas diferentes. Pode ser que a criança não esteja passando assim por um caso pontual, mas às vezes está numa depressão, por exemplo, adolescente, tá ruim, você tá vendo que tá precisando, ou que acontece uma coisa ou outra, né? Você pode, eu coloco sempre que é possível verificar que a criança, que vai ser possível o acesso a essa criança, tá? Doutor, e em casos que a mãe avise e o genitor não exporta e quer ajuda na compra da medicação. Vamos falar sobre isso, tá, Isadora? Vou terminar fazendo a nossa linha de raciocínio. Então, como eu disse, é um direito da criança, uma obrigação colocada ali, né, que traz ali dentro da alienação parental, que se você não informar isto, né, você corre risco de alienação parental. E aí nós vou responder a questão, né? Ela tá falando assim, tá, Ana, mas eu aviso e o pai não vem, ou a mãe não aparece, né? Eu como genitor responsável pelo domicílio, às vezes fixo da criança, o outro vem e não aparece. O que eu faço, né? Eu vou falar pra vocês, Adora, a sua parte você fez, ok? Que é o avisar. A obrigação de avisar é quem está de posse da criança, ok? Você fez. É um direito da criança ter ali o pai ou a mãe do lado, mas a pessoa não está obrigada em nenhum jeito a comparecer àquela situação, principalmente adentrar ao ambiente, né, da casa do outro. E a gente tem muitas questões nisso, principalmente quando há novos relacionamentos envolvidos nisso, que a pessoa fala assim, não quero que vá visitar, não quero que veja, né? Então acaba gerando esse afastamento. Então você avisa, você pode dar o acesso, por exemplo, não quer vir pessoalmente, você pode dar o acesso de forma online. Hoje todo mundo, né, tem aí o seu celular com redes sociais, dá para fazer a chamada de vídeo, né, a famosa chamada de vídeo, que é uma das coisas que a gente também coloca, e depois da pandemia foi uma das situações mais regulamentadas, foi que essa visitação às vezes também pode se dar à distância, por meios eletrônicos, mas com horário controlado, ok? E aí a gente adentra nas questões dos medicamentos, né? Então, aí que é a parte mais chata, né, da história dos medicamentos. Se, né, a gente tem, são situações diferentes, guarda é uma coisa, alimentos é outra, pensão é outra, né? Então não é porque ele não vem que ele não tem as obrigações dele. A obrigação de bancar, pagar, né, reembolsar, seja lá, né, da maneira, os 50% do remédio ou percentual diferente, isto vai ter que estar descrito na ação ali da pensão alimentícia, na sentença ou no acordo, vai ter que estar descrito de que se naquele valor, por exemplo, a gente às vezes coloca uma previsão dentro ali, eu sempre coloco uma tabelinha para vocês entenderem, então eu vou colocar às vezes escola, plano de saúde, às vezes eu coloco uma verba de farmácia, principalmente quando é pequenininho, que usa pomada, fralda, às vezes usa leite, né? Alguma coisa ali de farmácia, às vezes uma medicação, alguma coisa de uso contínuo, eu sempre tenho ali no item colocado ali dentro da minha tabelinha a palavra farmácia. Mas se isto não estiver previsto, ok? Se isto não estiver previsto no acordo de vocês, por exemplo, de que medicação extra, ou de que gastos extras com médico, gastos extras com farmácia, com medicamento, que em caso de tratamento é obrigado a pagar meio a meio, 50%,
meio, 50%, né? 50%, 60%, 40%, cada um vai bancar conforme a sua possibilidade, ou de que um vai bancar 100% médico e o outro a medicação, ninguém tem como cobrar do outro este valor, ok? Vai ficar na questão da consciência. Ana, não tem nada escrito, como que fica? Fica de você pedir, se a pessoa entender que ela, infelizmente é isso, tá? Se a pessoa entender que ela tem que pagar 50%, metade, dar uma ajuda, seja ela qual for, conforme ela quer, de boa, de livre e espontânea vontade, você não tem como obrigar. O que você vai precisar fazer no futuro? Poxa, aconteceu, passou no meu acordo, não consta nada de que médico extra ou que despesas extras com médico, medicação, né, medicamento, tratamentos que não estão ali cobertos pelo plano de saúde, por exemplo, como que fica essa situação? Se isto não constar para vocês dentro do acordo de vocês, é preciso realizar uma ação revisional da pensão, né? Procurar um advogado para fazer uma ação revisional de pensão, para que seja incluído esses itens também como despesas a serem partilhadas, divididas, serem colocadas conforme, né, a necessidade da criança e conforme a possibilidade de quem faz. É a mesma coisa, tá? Essa situação do que entra como despesa extra ou não, ela é a mesma situação quando a gente fala assim, para que serve o 13º? Se serve para pagamento de matrícula, de uniforme, material, se ela não vem descrita para que serve esta despesa, né? Ela pode ser utilizada, você paga e não vem descrita, você pode, a outra parte pode usar para o que ela achar, porque ela entender de direito, ok? Que a criança esteja precisando. Agora, se ela tiver uma destinação oficial e uma forma de ser cobrada ou valores a serem pagos, aí sim a gente tem que cumprir o que está no acordo. Então, caso não tenha descrito isto dentro do acordo, dentro da homologação, dentro da sentença, fixando, né, quem banca o quê, é preciso fazer uma ação revisional e ser colocado, certo? Então, às vezes tem questão de reembolso, né? Então, tem às vezes os planos de saúde empresariais, que às vezes o pai ou a mãe tem, às vezes tem empresas que tem, às vezes não é vale, né? Eles reembolsam valores assim de médico, ou às vezes fazem coparticipação, né? Então, isso tudo precisa ficar descrito dentro do acordo. Uma das grandes questões que todo mundo me pergunta também em relação, né, a essa questão, né, de saúde é sobre carteirinha de plano. Gente, isso ninguém tem ideia o quanto que dá de bafafá de cá para lá, de lá para cá, essa história de carteirinha. Ontem mesmo fiz uma consulta que a pessoa falou: a mãe não me passou o endereço para mandar a carteirinha do plano de saúde para que eu não fique sabendo o endereço da pessoa. Gente, nesse caso, isso é alienação parental. Está coibindo, né, o filho, está proibindo, né, está vetando o direito da criança de ter um atendimento médico em rede particular, em rede médica de qualidade, né? A não ser que ela tenha um plano particular dela, mas do qual o pai é beneficiário da empresa, da qual a empresa dispõe aos dependentes daquele funcionário, para simplesmente não dar a questão de carteirinha. E carteirinha, lembrando, hoje a maioria das carteirinhas é digital, então é simplesmente baixar o aplicativo, onde ambos têm que ter baixado no celular o aplicativo onde tem o plano de saúde do filho menor, ou então fazer a foto, né, daquela carteirinha digital e mandar pro outro genitor ter ali, porque é naquele número, é naquela situação que a criança vai ser atendida. Ana, ainda a carteirinha é física, a criança vai num fim de semana, a documentação não é sua que tem a guarda ou domicílio, não é do outro que tem a guarda ou domicílio. A documentação é pertencente à criança. Tem que ir na mochila da criança na sexta, voltar no domingo. Voltar no domingo e ir na outra semana, entendeu? Isso é uma documentação. Você não anda documentado cada vez que você sai? A criança igual, tem que ter a documentação própria. Então,
carteirinha de plano de saúde não é de quem paga, é do beneficiário, é da criança. Então, a carteirinha tem que ir para casa do pai, voltar da casa do pai, tem que ir para casa da mãe, voltar para casa da mãe. Ambos têm que ter acesso no celular, porque justamente foi como eu comecei a live. E numa emergência? E se é uma queda na escola? E se precisa usar para um pediatra? E se precisa... Se vocês bancam um plano de saúde, ou tem como benefício um plano de saúde, a ideia é que todo mundo use. Né? E não que fique ali dentro de que, porque o plano é meu, é da minha empresa, a pessoa não tem acesso. Eu já vi crianças terem 2 planos de saúde, pela empresa da mãe, pela empresa do pai. Aí tudo bem, né? Cada um utilizar até o seu, ou dispensa, né? Às vezes as empresas têm custo, fala, olha, não precisa, tem o benefício aqui, ou o benefício lá, ou usar, né? Até mesmo o plano de saúde melhor, porque às vezes tem diferença de categoria. Entendeu? Isso você não está privando o outro genitor, você não está punindo o outro genitor, você está punindo seu filho de não ter o melhor acesso à saúde, melhor atendimento, né? E pegar sempre recibo, tá? Independente disso, vamos voltar até na questão até de reembolso aí de plano de saúde, ou até mesmo nas questões, sempre com recibo. Traz a nota fiscal, manda para a pessoa, né? Ali tem que constar xarope, é que nem mercado. Você não vai colocar, embutir a sua medicação na lista da farmácia, mas passa em 2 notas se for preciso, passa da criança, passa a sua. Mande para outra parte para tentar o reembolso. Às vezes o reembolso é pela empresa, não necessariamente tem que sair do bolso dele. Que cada um possa, né, contribuir, colaborar, né, nessa situação com todo mundo. Gente, eu vou contar uma coisa muito trágica para vocês. Com essa história que nem eu comecei contando, eu peguei Covid, mas eu peguei da minha filha. Foram R$2.500 de medicamento no mês. Que ela já havia ficado doente antes e ficou doente depois. Olha isso, caríssimo. Acesso a medicação cara. Antibiótico atrás de antibiótico, que é uma das coisas mais caras. Um montão de outro medicamento. Olha o gasto, que se a gente não tem realmente o apoio, né, do outro genitor, como que a gente fica? Um mês que ninguém está esperando uma despesa extra dessa. Ok? Ela tem o plano de saúde, ela foi atendida, ela foi medicada. E aí? E mesmo assim a gente gastou. Então, é ter a consciência, né? É deixar a animosidade entre os ex-cônjuges, né, de lado e pensar que aqui o que prevalece é o bom senso e a parentalidade, né? Afinal de contas, ambos são os pais das crianças. Vamos para a 4ª situação. Eu vou começar falando então da questão da escola. Meu filho tá com Covid, né? Que é uma doença infecto-contagiosa, uma catapora, um sarampo, tá bom? Tô colocando as doenças assim contagiantes, tá? Contagiosas mesmo, contagiantes não, né? Contagiosas. Vou colocar aí essa situação onde pode haver um risco de epidemia, né? De pandemia, que foi o que nós tivemos. Eu sou obrigada a avisar a escola de que a criança está doente? Sim, é responsabilidade dos pais avisarem a escola através da coordenação, através de e-mails, mandando documentação, mandando atestado, ok, da criança para que haja o afastamento, obrigando a avisar, a comunicar essa escola, principalmente quando esta criança, dentro da sua doença, pode colocar o resto da classe, por exemplo, num surto, né, criar um surto de Covid, contagiando todos os coleguinhas e professores. Ok? O que aconteceu? O que está acontecendo? Nós estamos novamente com um grande número de de infectados, né? Dentro, principalmente aqui dentro de São Paulo. Não se comenta, não se fala muito, mas através das escolas. Bastou esfriar o tempo. Por quê? Porque muitas vezes a mãe manda. Eu não estou falando de outras situações, tá? Mas às vezes a mãe manda sem saber, a criança está ainda no período de janela de incubação, só que a partir do momento que ela sabe, que ela tem a informação de que o seu filho está infectado, o que ela tem que fazer? Obrigatoriamente, a primeira coisa que ela tem que comunicar é a escola, trazendo documentação oficial. A escola não está obrigada a aceitar o teste caseiro, por exemplo, de Covid. Tem que ter um atestado médico ou minimamente o exame feito no laboratório, porque aquele documento fica no prontuário da criança e é o que vai dar, por exemplo, o abono de faltas,
para a criança não repetir pelo período que ficou isolada, né? Há um afastamento, e também para que a escola tome as medidas de, se necessário for, né, fazer o isolamento, o efeito bolha que eles chamam dentro da classe e tal. Mesma coisa, catapora, mesma coisa, sarampo, piolho, gente, piolho. Sim, é obrigada a comunicar a escola? Sim. A escola está obrigada a medicar a criança? Não. Não é que ela não está obrigada, ela nem pode medicar. Há escolas grandes particulares, dependendo aí, que tem, por exemplo, uma enfermaria, o máximo que eles fazem é prestar os primeiros socorros, gelo, água, nem água com açúcar eles estão proibidos de dar para as crianças, porque eu não sei que vocês sabem, água com açúcar, se a criança for diabética, ela pode matar, né, uma criança, então eles não estão obrigados, eles não podem, né, dar nenhuma medicação. A medicação, então, o que eles fazem? Eles fazem esse primeiro socorro e avisa os pais para virem retirar a criança, encaminhar a um hospital. Se acontecer uma queda, abriu, rachou testa, eles nesse caso, eles socorrem, caminham ao primeiro pronto-socorro. Normalmente, na ficha de matrícula, eles perguntam aos pais se a criança tem plano de saúde, qual hospital. Tem escola que pede até informação se a criança tem um pediatra fixo e coloca ali as informações. Eles avisam os pais, vão socorrer, né? Eles vão socorrendo e avisando enquanto isso. Neste caso, a agenda tem que estar atualizada, como ambos os pais responsáveis a receberem informações, ok? Serem avisados, serem encontrados. Não tem desta quem é o primeiro a ser avisado, quem é o último. Ah, o responsável financeiro foi avisado antes do responsável pedagógico. Não tem isso. Ambos os pais são, né, responsáveis pela criança, principalmente em caso de guarda compartilhada, volto a falar. Então, ambos têm que ser avisados de forma imediata, tá? Comunica um ou comunica o outro, né? Haja a comunicação ali expressa. A medicação que você manda para a escola, você tem que mandar com receita, forma de prescrição, mandar o medicamento, tudo separado, avisar por escrito, seja através de agenda, seja através de e-mail, para pedir para que seja dada algum tipo de medicação. Tem escolas que não aceitam fazer isso, porque um erro de dosagem, um erro de administração, às vezes o medicamento fica em geladeira, então o que eles preferem? Muitas vezes eles preferem que você nem mande a criança para a escola do que mandar numa questão de uma medicação muito mais complicada do que a básica, né? Eles falam, não, permaneça em casa, façam as atividades em casa, a gente vai abonar essas faltas, mas que não mande a criança doente para a escola, ok? Essa é uma outra questão. E por fim, dentro das questões de saúde que eu fui lembrando, vocês vão colocando aí se ficou mais algum assunto que eu não fui falando de saúde, vocês vão me colocando pra gente encerrar. Que é a santa da questão da... Aí eu acho que nessa vertente a gente pode conversar duas questões. Coultre, se você tiver aí, puder me dar até uma ajuda, o Marcos Coultre foi coordenador do Instituto do IABD, ele é especialista em direito médico, tá? Então, se você pode me informar até a respeito disso, que eu acho que para mim entra vacina num nível mais abaixo, mas entra também aí para mim até numa questão da transfusão de sangue, que é quando há divergência na aplicação ou no tratamento médico a ser seguido por aqueles pais em relação. E a gente teve aí inúmeros casos em relação à vacina. Pai quer, mãe quer, pai não quer, divergência de guarda, divergência na guarda unilateral. O que é a guarda unilateral? Onde só um dos dois tem o poder familiar. Aquele se decidir que sim ou que não pela vacina, por exemplo, ele vai aplicar ou não vai aplicar porque ele tem o poder da decisão. Agora, quando a gente está discutindo no caso de guarda compartilhada, um quer A, outro quer B, tem divergência a respeito de opinião, se dou ou não dou vacina, se vou medicar desta maneira, se vou seguir tratamento A ou tratamento B. O que acontece quando há divergência? A ideia é que na guarda compartilhada seja explicado, por exemplo, pelo médico que vai aplicar o tratamento, vou falar agora de um tratamento, né, maior,
se é possível, né, nesse caso, haver uma ilustração daquele médico, por que do tratamento A, do que, para ver se há um convencimento da parte que nega aquele tratamento ou nega aquela medicação, para explicar o porquê que se está fazendo aquilo. E diante do fato de que continua a divergência, não se chega num consenso entre pai e mãe, duas mães, dois pais, não importa, entre os genitores, vamos assim falando, a respeito do tratamento, se é uma situação imprescindível, ok? Não estou falando assim, se trata com homeopatia ou alopatia, mas estou falando, por exemplo, que houve o caso concreto, se aplicava ou não aplicava a vacina. A mãe queria, o pai não queria, a mãe não teve dúvida, entrou com um pedido, um pedido de tutela de urgência dentro do Tribunal do Rio de Janeiro, pedindo que fosse a criança, que fosse autorizado ela aplicar a vacina, para que ela não havia dúvidas. O pai foi intimado num curtíssimo prazo de tempo para informar o porquê que ele era contra a aplicação. O que foi definido ali? Que não era uma questão médica da criança, que não era, por exemplo, a criança se tomar vacina pode ter um problema, ou se tomar medicação vai ter um problema, e sim uma questão ideológica do pai. O pai praticamente perdeu a ação, né? Ele perdeu, foi autorizado pelo juiz da aplicação da vacina, que era o MP também foi a favor de que era mais benéfico a criança, né, diante da pandemia, ser vacinada do que não ser vacinada, ou seja, a mãe ganhou a tutela e o pai não recorreu, entendeu? Ele não tinha provavelmente argumentações jurídicas o suficiente. Agora, nesse interim, com uma linha um pouco mais grossa, mas de um caso bem parecido, vamos assim dizer, nós temos a questão de transfusão de sangue, né? Naquela religião, nós temos a religião de Testemunhas de Jeová, que são pessoas que não aceitam receber transfusão de sangue, e nós podemos muito bem ter um caso, né, onde um é praticante da religião e o outro não, e que aquele filho precise de uma transfusão de sangue. Como fica nessa situação? Sobre a transfusão de sangue, até sobre a questão da religião, já existe uma autorização no Conselho Regional Federal de Medicina, salvo engano, de que os médicos têm o poder, se a criança depender daquela transfusão para sobreviver, num caso de um acidente, está sangrando, precisa daquela transfusão, eles estão autorizados, né, para salvar a vida daquela criança, a realizar a transfusão. Porém, contudo e entretanto, a gente esbarra aqui na questão religiosa, na questão da crença dos pais, numa questão de que é a saúde de outro. Será que se essa criança falasse por si só, ela responderia que ela gostaria ou não? A gente não sabe se a criança é adepta ou não a religião já desde pequenininha dos pais. A gente não sabe a idade que ela tem, se ela tem o poder de escolher por si só ou não. Então nós esbarramos muitas vezes nessa questão, e até mesmo em questão de tratamentos paliativos, em alguns casos, mas assim, se é permitido ou não. Então a questão da transfusão de sangue, os médicos já têm, eles fazem independente, mas isso pode gerar um problema ético médico lá na frente, entre o médico e os genitores dessa criança, mas entre o casal, a gente teria que fazer a mesma coisa dessa situação da vacina do Rio de Janeiro que eu coloquei para vocês. Entrar com uma medida de urgência e fazer com que o juiz, diante de uma divergência onde ninguém chega num consenso, um sim, outro não, pedir para que o juiz analise as provas, se é uma situação necessária, se esbarra em questões religiosas ou não, dessa criança receber aquele tratamento, aquela medicação ou até mesmo aquela transfusão de sangue. Combinado? Eu conheço um caso, até não é meu, é um professor meu comentando, de que foi feito realmente uma transfusão, os médicos optaram pela transfusão, e que após um tempo o pai o procurou, ele era médico, não lembro se do hospital, era um caso meio que assim, dizendo que eles haviam acabado, porque diante da religião eles haviam ficado numa situação muito complicada, né, em relação a essa transfusão, e que isto havia acabado um pouco com a crença deles. Complicado, é uma situação
emocional pesadíssima. Existe um filme, eu vou tentar lembrar, acho que chama Prova de Amor, que é até com a Cameron Diaz, ela é a mãe, onde ela tem uma terceira filha, na realidade são 3 filhos, a mais velha, um menino do meio e a mais nova, e a mais nova já é concebida para fazer transplante de medula na mais velha, e cada vez, então, a mãe não admite que a filha tem uma leucemia, um câncer ali muito agressivo, e sempre está utilizando, fazendo experimentos novos, principalmente em relação à pequena, e sem a mãe saber, né? Eles se juntam para ir ao tribunal, tanto a menina menor, que é a filha que é concebida, né? Para fazer isso, vai ao tribunal contra a mãe para parar de ser cobaia dos experimentos da irmã mais velha. Mas aí tem um desenrolar super surpreendente, aqueles filmes de sessão da tarde que a gente cata pipoca, uma caixa de lenço, entendeu? Tem que estar com o emocional. Você com o emocional equilibrado já chora feito uma louca, imagina quando você tá mais ou menos. Mas é um dos melhores filmes que eu já assisti aí, tá bom? Aí vamos lá. Como fazer com que as despesas extras com medicação e plano de saúde entrem nos provisórios da pensão? Quando eu pelo menos, tá, Isadora, quando eu já entro, eu já coloco tudo, né? Eu já entro com um pedido ali onde consta a medicação 50%. Nos provisórios é difícil, tá? Ele vai ficar nos definitivos mesmo. Nos provisórios você tem que demonstrar, por exemplo, se é uma medicação contínua que a criança precisa, ela vai ser despesa necessária e ela deverá fazer parte das despesas fixas da criança, que deverá ser coberto minimamente por aqueles provisórios. E depois transformado em formas em pensão, né, nos alimentos definitivos. Mas nos provisórios a gente tem uma coisa bem genérica ali de valores, não é esmiuçado, a gente só vai ter ali mesmo uma questão de valor X até que o processo termine de desenrolar, e a questão da divisão 50-50, se não for uma questão de pedido específico que tem que se colocar na petição ali inicial, pedido inicial, naquela tutela por alguma questão, ela vai ficar realmente para a questão dos definitivos ali a cabo 5, 6 meses, dependendo do processo, dependendo do tribunal. Ok? Então vamos lá, resumão. Falamos, resumo em 5 tópicos rapidinho. Falamos, questão de guarda. Sim, tenho que avisar o outro genitor da doença, de queda, de situações onde a criança precise de tratamento médico, hospital ou outras situações, ok? 2, nos alimentos só vão constar a divisão de despesas extras não computadas como os mensais, se isso vier previsto ou no acordo ou na sentença dizendo que essas despesas extras vão ser divididas conforme a proporção da possibilidade e a necessidade, ok? 3, tenho que avisar a escola, mandar documentação, informar, né, para que seja não só abonada as faltas, mas também para que a escola tome as medidas, principalmente em caso de pandemia e doenças infectos contagiosas. 4, plano de saúde, carteirinha é documentação pessoal da criança, não pertence a um genitor, não pertence a outro, não é daquele que banca, paga o plano de saúde. A documentação tem que seguir a criança onde ela for, ok? 5, diante de divergência entre questões de vacina, medicação, tratamento ou até mesmo na necessidade de judicialização das questões, teremos que levar, de questões médicas, planos ou tratamentos não cobertos pelo plano, nós devemos levar à justiça, entendeu? Nós devemos levar à justiça as questões para que terceiros decidam aquilo que o casal parental, né? Que o casal como pais, seja 2 pais, 2 mães, pai ou mãe, não consigam decidir entre eles, ok? Nos provisórios pode pedir o valor que quero colocar definitivos. Como assim, Márcia? Não entendi. Nos provisórios posso pedir o valor que quero colocar definitivos? Não é assim. A gente tem que demonstrar, ok, os valores dos quais a gente usa. A questão assim, gente, pensão alimentícia não é oba-oba. A gente tem que colocar as necessidades da criança, elencar através de uma tabela e comprovar. Então, se a criança faz uso de remédio, medicação contínua, ok?
Você tem que colocar ali a prescrição contínua e mais a documentação, entendeu? Não, não existe isso de colocar provisórios e depois definitivos. A gente faz o pedido definitivo do valor final que a gente precisa, do que é necessário. E vai ser definidos uns provisórios, que nem sempre é o valor que a gente pede. Às vezes o juiz vai ali dentro de uma razoabilidade, dentro de um parâmetro que ele já tem, ok, Márcia? E ele vai definir os provisórios e depois até chegar nos definitivos que a gente pediu. A gente não tem como pedir um valor para provisório e outro para definitivo, não. A gente já pede o valor final do qual a gente precisa e o juiz que fixa esses provisórios até que ele sentencie de forma que haja todas as provas no processo e ele sentencie de forma definitiva aqueles alimentos.